Glórias a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus Memorial. Amém, queridos? Senta no seu lugar, por gentileza. Que a boa mão do Senhor esteja sobre você nessa noite. Que bom receber você, a sua casa e a sua família nesse lugar hoje à noite. Que a boa mão do Senhor esteja sobre você, em nome de Jesus. Estamos vivendo ainda os primeiros dias de 2025 e estamos felizes e animados na certeza de que Deus fará coisas boas por nós ao longo desse ano. Amém, irmãos? Quero também, você que está nos acompanhando em casa, ou de onde você estiver, tem muita gente da igreja viajando, tem gente de férias, estão na praia, ficam mandando foto para o pastor, não sei com que propósito, não faz sentido nenhum mandar foto de você da praia, mas que Deus te abençoe. Se você estiver no sul, no nordeste, tem gente fazendo excursão pela América Latina, tem irmãos nossos nos Estados Unidos, então que Deus te abençoe. Tem gente no Rio, tem gente em Rio Negro, então cada um vai para onde pode, e assim Deus vai nos abençoando. Uma alegria mesmo que você esteja aqui hoje. Alguns ministérios da igreja estão em recesso durante o mês de janeiro, algumas atividades da igreja também, mas nós estamos usando esse tempo para nos planejarmos, para nos organizarmos. Muita coisa boa está por vir e com certeza você faz parte dela. Tem algo bom, tem algo valoroso para você e para sua família. Começo de ano, tenho conversado com as pessoas desde o final de novembro. Alguns atendimentos recorrentes começaram a aparecer, alguns tons começaram a aparecer nas minhas conversas com as pessoas. Muitos, quando o ano termina e o novo ano começam a fazer aquela autoanálise sobre a vida, sobre a história, né? Esses tempos, esses marcos levam a gente a esse tipo de reflexão. Então muitas pessoas se perguntando: será que eu cheguei aonde, será que eu estou aonde eu imaginei que eu ia estar nessa fase da vida? Vou fazer 50, vou fazer 60, sou perto de me aposentar, e eu conquistei as coisas que eu queria conquistar? Ou o meu casamento está onde eu gostaria de estar? Eu galguei no meu ramo profissional as promoções que eu queria, cheguei aonde eu gostaria de estar? Então faz parte dessa análise nossa. Quando a gente para pensar algumas coisas, talvez você tenha feito planos para esse ano, dizendo: eu preciso chegar em tal lugar, ou eu preciso ir para tal lugar. Mas no meio dessas conversas, recorrentemente também aparecem pessoas que dizem: pastor, eu cheguei, mas eu não me sinto completo, parece que ainda falta alguma coisa, ou eu tenho conquistado, ou apesar de idas e vindas na minha vida, eu me sinto vazio, e eu fico me perguntando: tem algo mais? E eu queria dar um alerta de spoiler para você hoje à noite: sim, tem algo mais. E esse é o meu intuito hoje, de dizer se há algo que a gente precisa reavaliar e colocar em perspectiva, eu estou perto de Deus. É por isso que a palavra de hoje se chama aproxime-se de Deus, e que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Fecha seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa noite, pela graça do Senhor que está sobre nós, pela adoração, por podermos cantar e te louvar. Obrigado, ó Deus, pela bondade do Senhor sobre nós, derramada a nós, e eu te peço que o Senhor fale ao nosso coração, à nossa comunidade, àqueles que estão aqui conosco hoje nos visitando, que nos acompanham online, que a graça e a boa mão do Senhor esteja sobre as nossas vidas. É a oração que eu faço em nome de Jesus, amém e amém. Eu gostaria de começar afirmando, ou continuar afirmando, a coisa mais importante que você pode levar daqui hoje à noite, dessa palavra e dessa rápida ministração. E eu queria dizer para você com todas as letras o seguinte: aproximar-se de Deus é uma decisão. Você precisa decidir se aproximar de Deus. Nossas decisões, elas têm um poder de impacto extraordinário nas nossas vidas. Eu até coloquei algo, você pode anotar e te ajudar talvez a refletir ao longo dessa semana, que a direção da nossa vida, ela é determinada pela qualidade das nossas decisões. Então pode ser que tem chãos, perdão pela palavra, que você pisa hoje, que são fruto de escolha que você fez lá no passado. Pode ser que tenha estradas as quais você percorre na sua vida, que são consequências de decisões que você tomou lá no passado. Então, algumas coisas na vida da gente, a gente tem que
talvez mudar a estação. Deixa eu ser claro com o que eu vou te dizer agora. Não é errado pedirmos a Deus sabedoria para lidarmos com decisões que nós temos que tomar no presente. Não é errado. A gente tem que pedir: Senhor, me ajuda a lidar com a situação, me ajuda a lidar, me dá sabedoria. Está tudo certo. Mas talvez a gente ainda não aprendeu a pedir a Deus sabedoria para tomar decisões que nos levem a situações que a gente quer viver no futuro. Às vezes a gente só é um passageiro da agonia. A minha vida não tem decisão, não tem controle, não sou eu que aqui decido uma estrada que eu quero pegar. Então eu digo: Deus, me dá sabedoria para tomar decisões que vão me levar a determinados caminhos. Casamento, por exemplo, ao invés de você ter que pedir a Deus a decisão de como lidar com a ira, com a cólera de uma pessoa com a qual você vive, ou como lidar com uma pessoa que vive gastando demais, você tem que orar antes e dizer: Senhor, me ajuda a escolher certo antes de casar. Muitas mães fazendo assim. Decisões. Então, a qualidade da nossa vida, a direção da nossa vida, tem muito a ver com a qualidade das nossas decisões. E não há decisão mais importante na vida da gente do que a decisão de estar perto de Deus, próximo de Deus. Por exemplo, vamos lá. Você tem uma grande decisão sobre cada grande área da sua vida? Eu acho que a gente tem pelo menos 5 grandes áreas na nossa vida. Vamos lá: saúde, finanças, carreira, casamento e Deus. São as 5 grandes áreas da nossa vida. Para cada uma dessas áreas, você tem uma grande decisão, um pilar que firma a sua história, ou você está só vivendo essas coisas na sua vida? Qual é a sua decisão sobre sua saúde, sobre o seu dinheiro, sobre sua carreira, sobre o seu casamento e sobre Deus? E é sobre esse quinto, que não é o quinto porque não está em ordem de valor, o mais importante é: qual é a decisão que você já tomou, que você precisa tomar na sua relação com Deus? Quando no ano passado nós conversávamos com os pastores sobre os rumos que daríamos para Memorial nesse novo tempo, ficou claro para nós que a gente precisava, por exemplo, tomar uma decisão que externalizasse para a igreja o que era o nosso coração, que fosse simples de entender, mas que a igreja entendesse: uma decisão foi tomada e é esse o rumo que a igreja vai tomar. E a decisão que nós tomamos no ano passado foi dizer que nós viveríamos um tempo, vamos ver se hoje o pastor me ajuda, aqui, adequamos a visão da igreja, que era conhecer a Deus, para que ela se tornasse conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Vamos dizer, 1, 2, 3 e... É uma decisão nossa. Nós estamos aqui por quê, pastor? Qual que é a da Memorial? Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Sermos intencionais em conhecer o Senhor, em prosseguir em conhecê-lo, e sermos intencionais em fazer o Senhor conhecido a outras pessoas. Não ser uma igreja que estranha o novo, a pessoa nova, mas ser uma igreja que estranha o dia que não tem ninguém novo. Amém, irmãos? E não ser uma igreja que parou no tempo, nesse sentido de não conhecer mais o Senhor, mas ser uma igreja que conhece a Deus, que busca o confronto do caráter, a transformação da vida, que não está só seguindo um caminho religioso, por assim dizer, de ritos, mas nós estamos constantemente conhecendo o Senhor, para que a sua vida esteja em nós. Amém, irmãos? Essa é a nossa, uma decisão que nós tomamos. Então, eu vou usar uma palavra aqui. Talvez uma decisão que você precise tomar nesse começo de ano é a decisão de ser mais devotado a Deus, ser um devoto do Senhor. E essa palavra devoto, ela dá uma certa coceira na gente, não é assim? A gente tem uma formação, muitos de nós, uma formação católica, né? Então quando a gente fala sobre ser devoto, a primeira coisa que vem: não, eu sou devoto de Nossa Senhora, sou devoto de São Jorge, sou devoto do santo tal, não é isso? Então, mas quando você é devoto daquela santidade, por assim dizer, você entende coisas que você tem que fazer naquele caminho. Só que devoto não é ser devoto a um santo. O sentido da palavra devoto é aquele que tem uma grande devoção, ou aquele que tem uma grande dedicação. Por isso que talvez a gente precise aumentar no nosso coração a nossa devoção para com o Senhor. Foi por isso que Jesus disse em Mateus 6,33, aquilo que a palavra do Senhor nos fala, e a gente sabe, muitos de nós sabemos de cor: buscai, pois, em primeiro lugar. Em qual lugar, irmãos?
o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu começo a falar que eu tenho uma devoção crescente no meu coração sobre alguma coisa, muito provavelmente a palavra que vai começar a se espelhar é essa palavra primeira. Aquilo que eu sou devoto de verdade é aquilo que ocupa o primeiro lugar do meu coração. E Jesus está dizendo: vocês devem buscar a Deus em primeiro lugar. E aí Jesus inverte a pirâmide, irmãos, porque a nossa lógica é buscar um monte de coisas para preencher a nossa vida. E aí Jesus está dizendo: você não busca um monte de coisas, você busca em primeiro lugar o reino de Deus, e aí as outras coisas serão acrescentadas. Jesus trata aquilo que nós tratamos como prioridade como outras coisas. Ele vai dizer: é Deus quem traz realização para a nossa vida. É isso que Jesus está dizendo. Então eu convido você a gentilmente repetir algo comigo hoje à noite. Vamos repetir o que está projetado aí? 1, 2, 3 e: eu buscarei primeiro aquele que mais importa. Eu sou devoto de Jesus. Uma vez mais: eu buscarei primeiro aquele que mais importa. Eu sou devoto de Jesus. Aproxime-se de Deus. Buscar primeiro aquilo que mais importa. Aí você diz: tá, ok, pastor, mas existe alguma imagem, alguma cena bíblica que nos dê um rastro de como é essa vida que busca em primeiro lugar no reino de Deus, que está próximo de Deus? Existe uma cena, por exemplo, que é a cena da igreja primitiva, em Atos capítulo número 2, quando o Espírito desce sobre aquele povo, eles recebem o poder, e agora em Atos 2, eles vão descrever a vida dessa igreja, que a gente chama de igreja modelo, a igreja primitiva. E tem um texto em Atos 2:42, a palavra do Senhor nos diz assim, que aqueles irmãos, aquela igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, com o que é que essas pessoas estavam envolvidas a maior parte do tempo? Elas estavam gastando a sua vida nos ensinos de Deus, elas estavam em comunhão com outras pessoas, elas serviam umas às outras, e elas estavam em constante oração. Talvez esse seja um resumo do que é ter na prática, na vida da gente, o primeiro lugar, o reino de Deus, uma vida que está devotada ao ensino da palavra, que não se exime de se relacionar e de abençoar outras pessoas, que serve, que partilha, que dá de si, e que insistentemente está em oração. E aí eu estava pensando sobre esse versículo, e eu estava dizendo: será que ele se encaixa na nossa descrição de vida enquanto cristãos modernos? Ou enquanto cristãos contextuais, ou enquanto cristãos culturais, ou cristãos casuais, ou cristão não praticante? Nenhum desses está aqui hoje à noite, amém, irmãos? Nenhum. Mas tem uns perdidos por aí. Tem os cristãos que são aqueles cristãos assim: pastor, eu acredito em Deus, mas assim, eu não acho que as outras pessoas têm que saber disso. A minha crença particular, eu acredito em Deus, mas você não vai me ver assim, falando sobre isso para outras pessoas. Eu acredito em Deus, mas Deus, negócios à parte. Eu acredito em Deus, mas não é assim que eu preciso compartilhar a minha fé com as outras pessoas. Eu levo aquela máxima de: pregue o evangelho, se necessário for, use palavras. Então, eu carrego essas coisas na minha vida, e a gente vai se acomodando vendo esses cristãos, ok. Ninguém realmente sabe que ele é cristão. E aí eu fiz uma tradução minha, chamada VCM, que é a versão cristão moderno, né? E esse versículo talvez ficaria assim na versão cristão moderno: e eles se dedicavam a si mesmos, buscavam contínua e apaixonadamente uma vida egocêntrica de conforto e facilidade. Versão do cristão moderno. E eu não quero ser rude, nem mal educado, e não quero ofender ninguém aqui hoje à noite, de verdade. Eu sei que existem por aí muitas pessoas boas e muitos cristãos bons, gente que ele só quer ter uma vida normal, ele quer, ele quer alcançar as suas coisas, ele quer ser amado, ele quer ter uma vida confortável, ele quer ser famoso no TikTok, ele quer ter seguidores no Instagram, talvez seja esse o seu grande resumo de vida. Ele quer estudar, ele quer se formar, ele quer comprar uma casa, casar com uma mulher bonita, viajar para o exterior, aposentar, morrer e ir para o céu. É isso.
é um projeto de vida, ele é um cristão comum. Então, deixa eu ver se a gente descortina algumas coisas aqui hoje à noite. Eu coloquei algo aqui, isso aqui é uma linha, tá ok? Mas ela não é uma linha comum, ela é uma linha que está fatorada, dividida em 168 pequenos pontos. Por que 168 pequenos pontos? Porque 168 é o número de horas que você tem na sua semana. E aí eu comecei a fazer uma ideia de como você gasta o seu tempo. Primeiro, a maioria de nós gasta 1/3 das suas horas dormindo, sim ou não? Quem tem insônia, né, a gente ora por você. Eu só durmo em 3 posições, só: em pé, sentado e deitado, só. As únicas 3 posições que eu durmo. A Flávia fica irritadíssima comigo, porque eu falo, vou dormir, e eu durmo, como diz a Bíblia, em paz me deito, e logo pego no sono, que o Senhor cuida de mim. Então eu deito, deixo os problemas para lá, nada se resolve enquanto a gente dorme, então a gente tem que dormir. Então a gente gasta em 1/3 das horas da nossa semana dormindo. O que mais a gente faz? Aí, 1/3 das nossas horas, a gente gasta trabalhando ou estudando, dependendo do ciclo da vida onde você está, ou trabalhando e estudando, cada um de nós tem os seus momentos, e isso nos deixa aproximadamente 56 horas para outras coisas, para a gente fazer outras coisas que a gente faz na nossa vida. Se você é uma pessoa, como a maioria das pessoas hoje são, provavelmente você tem rede social. Alguém aqui, quem tem rede social? Seja ela qual for, Facebook, Instagram, TikTok, não levanta a mão não, nós vamos orar por você. LinkedIn, ok, as redes sociais que forem, YouTube e tal. Tem uma pesquisa que diz que, em média, o brasileiro gasta 17 horas da sua semana nas redes sociais. Então você usa 17 horas nas suas redes sociais e te sobram outras 39 horas para você fazer o quê? Para você fazer outras coisas. E aí é aquela hora que você vai regar as plantas no jardim, cortar a grama, lavar o carro uma vez a cada 6 meses, levar o filho para fazer judô, kumon, balé, vai, volta, pagar os seus impostos, arrumar as coisas, viver, tomar seu tereré, balançar na rede. Ok, mas tem 2 pontinhos sobrando aqui, vocês viram? Acho que sobraram 2 pontinhos, eu acho que eu não, deixa eu ver, eu acho que eu não coloquei aqui no esboço, sobrou, tem 2 pontinhos sobrando, eu não escrevi aqui, peraí, dormindo, trabalho, escola, redes sociais, coisas, lembrei, nós somos crentes, e a gente dá essas 2 horas para Deus. A gente se arruma e vem na igreja. Não, eu vou lá, vou dar uma moral para o Senhor, vou lá, e se o culto passar de 2 horas, né? Se o sermão for uma espada, comprido e chato, né? Já arruma um problema, já vai dando uma coceira na gente. Você há de concordar comigo que aquilo que você valoriza, você investe tempo, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Aquilo que você valoriza, aquilo que você prioriza, você investe tempo. Você há de concordar comigo que parece meio óbvio que se você, sei lá, pega 1h30, 2 horas da sua semana para se exercitar, vou fazer exercício 1h30 da minha semana, e aí o restante todo da sua semana você come largado do jeito que der, a hora que der, não come, não faz mais nada, vida sedentária, eu te pergunto, sua saúde vai ser boa, sim ou não? Você há de concordar comigo que se você só passa 1h30, 2 horas com o seu cônjuge na semana, o seu casamento não vai ser o casamento dos sonhos, concorda comigo? Você há de concordar comigo que se você separa 1h30, 2 horas para estudar na semana, você não vai ser o melhor aluno da sala e você talvez nem vá passar de ano. Então, como é que a gente tem coragem de dizer que Deus é uma prioridade da nossa vida, se o que a gente dá para o Senhor é 1h30, 2 horas? Novamente, eu não quero ser rude com ninguém, eu sei que tem gente que dá mais do que isso, mas talvez a gente ainda está naquele ciclo de dizer, tá bem, eu vou lá, eu preciso ler a minha Bíblia, porque senão o Senhor vai jogar um raio na minha cabeça, vou no culto, porque senão eu acabo ficando doente e o Senhor me pune. Então, o que eu queria dizer para você é que, às vezes a gente só busca a Deus quando nos é conveniente, e se a gente
dar esse resto para o Senhor, não é também de se estranhar que há tantos anos você continue lutando com aquele velho pecado que você não consegue vencer de jeito nenhum, porque não tem dedicação em cima daquilo. Você há de concordar comigo, de que se isso é tudo que eu dou para Deus, eu não vou ter mesmo força para compartilhar a minha fé com as outras pessoas. Você há de concordar comigo, de que se isso é tudo que eu dou para Deus, não é de se estranhar que você ainda se importe mais com o que as pessoas pensam de você, do que com aquilo que Deus pensa de você. Deus precisa ser nossa prioridade, e a pergunta que fica é: nós realmente somos devotados a Ele? Porque a gente ser próximo de Deus, nos aproximarmos de Deus, sermos próximos de Jesus, isso nunca vai acontecer por acidente. Você nunca ouviu um testemunho do tipo assim: gente, eu queria dar um testemunho para vocês, eu fui dormir, e de repente de manhã eu acordei, eu estava próximo de Deus. Gente, eu fui dormir e eu ouvi uma palavra, Shazam, no outro dia eu sabia muito de Bíblia. Você já viu um testemunho assim? Gente, eu tinha um problema com ira, mas aí assim, o anjo Gabriel fez plim, hoje eu sou uma pessoa mansa. Você já viu testemunhos desse tipo? Não, porque eu andava meio longe do Senhor assim, mas de repente num passe de mágica, alguém pôs a mão sobre a minha cabeça, e agora eu tenho um chamado e eu tenho um ministério. Você nunca vai ouvir um testemunho desse, porque aproximar-se de Deus, aproximar-se de Jesus, não acontece dessa forma. Por isso você pode anotar se você quiser. Ter devoção por Jesus não é acidental, é intencional. Eu preciso tomar uma decisão, ser intencional na minha forma de viver e dizer: do que depender de mim, eu intencionalmente vou estar próximo de Jesus na minha jornada. Deus tem que ser uma busca contínua na minha vida. Eu decidi que eu vou estar próximo do Senhor. E como que a gente faz isso? Porque é legal a gente ficar na teoria, mas como que a gente faz isso? Deixa eu colocar duas coisas aqui para você. A primeira é que Jesus deixou um rastro para nós. Quando a ceia acaba, eles saem do cenáculo, e entre sair do cenáculo e chegar no Getsêmani, o Senhor Jesus passa por uma vinha, uma plantação, né? Muitas dessas haviam ali em Israel, e quando ele passa na vinha, ele meio que conta uma história, uma parábola, mas também está ensinando, e eu consigo imaginar Jesus segurando a vinha na mão, a videira na mão, para ensinar o que ele queria ensinar para os seus discípulos, a última grande lição de Jesus, antes de ser entregue para ser crucificado. E ele vai dizer em João 15, no versículo de número 5, ele diz assim: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos ver se a gente consegue interpretar o texto. Quem é Jesus, irmãos? Quem é Jesus, irmãos? A videira. Quem somos nós? Nós somos os ramos. Por que Jesus está dizendo isso? Talvez porque quando a gente decide viver a vida longe do Senhor, a gente vive achando que é videira. A gente vive achando: não, eu me basto, eu me garanto, eu tenho dinheiro, eu tenho conhecimento, eu sou safo da vida, eu sei das coisas. E Jesus está dizendo: você não é a videira, você é o ramo. E se você achar o bonzão que você é a videira, o que vai acontecer? Você vai secar, porque você não é videira, você é ramo. Então quando eu sei que eu sou ramo, eu sei que eu preciso ficar conectado na videira. Esse é o mistério do ramo. Tudo que o ramo é, ele só o é porque está conectado numa videira que o nutre. Ele diz para nós: viva como um ramo, viva como quem sabe que se estiver desconectado da videira, acontece o que, irmãos? Morre, seca, padece, tudo perde o brilho, perde o nutriente e perde uma coisa muito importante, perde a capacidade de frutificar. Ele diz: se você estiver na videira, então você vai produzir muito fruto. Que frutos são esses? Gálatas nos ajudam. Gálatas capítulo número 5, versículos 22 e 23, fala dos frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quero fazer uma enquete com as irmãs. Quantas aqui gostariam de ser casado com um santo varão, amoroso, alegre, pacífico, longânimo, benigno, bondoso, fiel, manso e com domínio próprio?
Aí, alguém falou ali, já sou. Só faltou falar, pela fé. Homens de Deus, você queria ser casado com uma mulher amorosa, alegre, pacífica, longânima, benigna, de bondade, fiel, mansa e domínio próprio? Sim, é claro que sim. Olha o que Jesus está dizendo, Jesus está dizendo que ter essas coisas na vida não é fruto de esforço, não é fruto de quê? É fruto de quê? Vamos fazer um joguinho aqui agora? Vamos fazer um jogo de adivinhação? Eu sei que os adivinhos não herdarão o reino, tá bom? Eu sei disso, Apocalipse diz, eu estou ligado, tá? Mas vamos fazer um joguinho de adivinhação? Como que essas coisas acontecem na nossa vida? O que Jesus está descortinando para nós? Vamos voltar um versículo? Tem uma palavra que aparece 11 vezes em João capítulo número 5, ela aparece aqui algumas vezes, vamos ver se a gente adivinha como que essas coisas acontecem na nossa vida. Vamos lá? Vamos ler juntos? Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Qual é a palavra? 1, 2, 3 e? Permanecer. Como que a minha vida, o que acontece na minha vida, se eu permaneço? Não é se eu me esforço. O objetivo da vida cristã não é ter sucesso, o objetivo da vida cristã é permanecer, fiel até o fim, permanecer no Senhor todos os dias, porque uma pessoa que permanece no Senhor, ela muda, de verdade. É por isso que eu adotei um padrão para esse ano de 2025, já o fazia algumas vezes mais esporadicamente, mas vou adotar um padrão sobre aconselhamento. Todo aconselhamento que eu fizer esse ano, eu vou começar com 2 perguntas. Primeiro, você está orando? Segundo, você está lendo a Bíblia? A gente começa por aí. Se as respostas forem positivas, o aconselhamento continua. Se forem negativas, vai falar, irmão, sério mesmo? Brincadeira, eu vou te atender mesmo assim, tá? Mas eu vou dizer para você o quê? Está patinando porque não está fazendo o que deveria fazer, que é a primeira coisa. Busca primeiro o reino de Deus, porque quem permanece, o ramo que permanece no Senhor, ele muda, você frutifica. Ele era todo raivoso, ele era todo bravão, de repente o cabra vai amansando. Por quê? Porque ele está conectado na videira, porque ele está permanecido no Senhor. Não sabia fazer negócio honesto, era rolo o tempo inteiro e tal, e agora ele tem uma conduta honesta e correta. O que está acontecendo? Ele está permanecendo com Deus. Você começa a se parecer com quem você passa muito tempo junto. Quanto mais tempo você passa com o Senhor, mais você se parece com Ele. Agora, se a gente gasta uma mixaria de tempo para estar com o Senhor, é óbvio que a imagem do seu Filho não vai ser revelada em nós. Passe tempo com Deus. Qual que é a moral dessa história que Jesus está nos contando? Ele está dizendo, seja um ramo, permaneça. Essa palavra permaneça é uma palavra grega chamada meno, e ela é extraordinária porque ela poderia ser traduzida como permanecer, está correta a tradução que foi feita, mas ela tem um sentido mais abrangente. Ela também é habitar, viver em. Que ideia extraordinária! Aonde que o Christian habita? Em Deus. Aonde que fulano vive? No Senhor. É estar lá constantemente, não é ser uma visita, é habitar. Não seja uma visita na presença de Deus, habite nela. Habite nela, ande com o Senhor. Não é isso que o Salmo 91 diz? Aquele que habita à sombra do Onipotente descansará. Aonde que ele habita? No esconderijo do Altíssimo. E é por isso que ele descansa na sombra, porque ele está perto. Você está na sombra de Deus quando você está perto do Senhor. Aí a sombra dele te alcança.
Você habita o esconderijo do Altíssimo. Que nós possamos dizer: eu quero me aproximar de Deus, como quem vive naquele lugar, como quem habita lá, como quem não sabe estar em outro lugar. Não quero ser ramo solto, eu quero ser ramo conectado à videira. Por isso nós podemos dizer juntos mais uma vez: eu buscarei primeiro Eu buscarei primeiro aquele que mais importa. Eu sou um devoto do Senhor. Parece óbvio, mas a conclusão de Jesus é: se você sabe que é ramo, você sabe que precisa da videira, você sabe que precisa permanecer nela. É por isso que John Piper vai dizer assim, que a marca distintiva de um filho de Deus não é a perfeição, e sim a fome por Deus. Isso é que marca um filho de Deus. Não está claro isso na vida de Jesus? Jesus é filho de Deus, sim ou não? O dia estava corrido, o dia estava cheio de coisa, cura um, expulsa outro, outro nega, outro não sei o que, e tal. Agora ele diz: gente, entra no barco e segue o rumo de vocês, eu vou orar. Quantas vezes você vê o Senhor Jesus e o Senhor se retirou para um lugar separado a fim de orar, estar com o Pai, buscar o Senhor? A marca distintiva de um filho de Deus é que ele tem fome pelo Senhor. E como que a gente faz isso? E eu queria dizer para você 3 coisas bem simples. Eu queria dizer para você assim, decida um tempo, decida um lugar e decida um plano. Estou dando para você de verdade um plano de ação, que é o que eu faço na minha vida, é o que eu faço no meu casamento. Decida um tempo, decida um lugar e decida um plano. Como que eu me aproximo de Deus? Então é o seguinte: decida um tempo. Se eu quero passar mais tempo com a minha esposa, se esse é o meu desejo, eu não espero haver uma hecatombe, um alinhamento dos astros para que a gente possa estar junto. Eu dou um jeito. Vocês estão me entendendo? Eu dou um jeito. Eu quero estar com você. Quando a gente quer estar com alguém, a gente dá um jeito, a gente arruma um tempo para aquilo. A gente faz uma escolha de querer estar juntos. Talvez para você esse tempo seja antes, se você tem filhos pequenos, seja antes dos seus filhos acordarem. Eu vou acordar antes de todo mundo e eu vou ter o meu tempo com o Senhor. Talvez seja o seu tempo seja depois que você deixou os guris na escola. Talvez o seu tempo seja durante o seu café da manhã. Talvez o seu tempo seja logo depois do seu café da manhã. Talvez o seu tempo seja chegando na sua sala e a primeira coisa trancando a porta e dizendo: eu vou começar o meu dia tendo um tempo com o Senhor. Mas você precisa ter algo pré-determinado, porque se você não tem um tempo pré-determinado, muito provavelmente você não está fazendo isso. Algumas pessoas contam um relato, de que na agenda do Paul Yang-cho, ele faleceu, mas o que era o pastor da maior igreja do mundo, da Coreia do Sul, por muitos anos havia na agenda dele um compromisso assim, do meio-dia ao meio-dia e meia, reunião com o Senhor Jesus. Arruma um tempo. Qual vai ser o tempo que você diz: o meu dia que eu separo, que eu abro espaço e eu dou para o Senhor? Digo, esse tempo ele é sagrado, ele não é de mais ninguém, não é se sobrar um tempo, é um tempo que eu separei para o Senhor. Decida um lugar. Qual é o lugar? Onde que você vai estar com o Senhor? Se você não tem um lugar, vou repetir, você provavelmente não está fazendo isso. Qual é o lugar que você tem para você e para o Senhor? Talvez para você seja do lado da sua cama, talvez para o outro seja na mesa da sua cozinha, talvez para o outro seja lá na varanda dos fundos, talvez para você, dependendo da correria da sua casa, seja com o banheiro trancado, antes que as crianças batam na porta e digam: mãe, você está aí? Talvez para você seja como é para minha esposa, ela acorda antes de todo mundo lá em casa, e quando acorda ela está em um de 2 lugares: ou ela está numa cadeira que a gente tem lá na varanda assim, sentada lendo a Bíblia, ou ela está na terceira posição do sofá maior que a gente tem na sala, com a Bíblia aberta do lado do braço do sofá. É sagrado, eu vou encontrar ela num desses 2 lugares, porque aquele é o tempo dela, e aquele é o lugar dela. Defina um tempo, defina um lugar, e por fim defina um plano. Qual é meu plano? O que eu vou fazer?
eu vou ler a Bíblia inteira num ano. Amém, é um excelente plano. Não, eu vou ler o Novo Testamento o ano inteiro. Está ótimo. Não, eu vou estudar livros da Bíblia. Amém. Eu vou ter meu plano de leitura bíblica e eu tenho o meu diário. Tem gente que tem diário, anota ali as coisas que Deus vai falando. Tem gente que tem um diário de oração. Ela senta, ela lê a Bíblia, daí ela abre aqueles pedidos de oração e ela começa a orar por aquilo. Um tempo, uma jornada. Eu fui no fim de semana passado, eu não estava de férias, eu fui para Cuiabá passar calor, louvado seja Deus. Fomos visitar a avó da minha esposa, fazia uns 8 anos que ela não havia, esposa de pastor, foi esposa de pastor a vida inteira, mulher de Deus, 93 anos, então fomos visitá-la. A gente estava conversando assim, e ela falando assim, sei lá, há 40 anos que a minha manhã não muda, a primeira coisa que eu faço é levantar, pegar a minha Bíblia, sentar no sofá, ler e orar. E ela disse assim, esse ano, para a glória de Deus, eu terminei de ler a Bíblia pela 67ª vez. 67 vezes. Bíblia, próxima de Deus, buscando o Senhor. Define um plano. Você pode ter uma música? Pode. O que você vai fazer? Qual é o plano? Como é que você vai se colocar diante de Deus? Essa meia hora aqui é o seguinte, eu vou orar tanto tempo, eu vou ler a Bíblia tanto tempo, mas tenha um plano. É simples assim. Decida um tempo, decida um lugar, decida um plano. Quem sabe hoje você sai daqui com essa santa missão de amanhã acordar e não viver a segunda-feira como você sempre viveu todas as outras. Vou vivendo aqui, se sobrar um tempo eu penso em Deus. Talvez você acorde amanhã 15 minutos mais cedo do que o seu despertador sempre tocava, e você já vai escorregando para o lado da sua cama e dizendo assim, Senhor, eu não posso ter mais a coragem de viver sem buscar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu quero decidir um tempo, eu quero decidir um lugar, e eu quero decidir um plano. Eu quero conhecer o Senhor e eu quero prosseguir em conhecer o Senhor. Eu estou tomando a decisão de me aproximar de Ti. Eu estou tomando a decisão de habitar o esconderijo do Altíssimo, de estar próximo da Sua sombra. Voltando à linha da nossa vida, a gente tem esse tempo aí, ao longo da nossa semana, e a gente pode ir gastando a vida, mas quando a gente começa a andar com Deus, quando a gente começa a andar com o Senhor, e a gente fala, o que Deus tem da minha vida não são só os 10 minutos, não são só os 20 minutos, não são só os 30 minutos, mas Deus agora está caminhando comigo durante toda a minha vida. A minha postura vai mudando, a minha mentalidade vai mudando, Deus vai me corrigindo, Deus vai mudando a maneira que eu falo, coisas que eu falava que agora eu não falo mais, atitudes que eu tinha que agora eu não tenho mais, Deus vai sondando o meu caminho, Deus vai me ensinando a ser manso enquanto eu dirijo, Deus vai me dando mais paciência com os meus filhos, Deus vai me fazendo perceber as coisas que eu falo que machucam o coração da minha esposa, Deus vai me mudando, Deus vai me transformando, Deus vai, por quê? Porque eu estou gastando tempo com o Senhor, eu estou conectado na videira, e se eu estou conectado na videira, eu começo a frutificar, e eu começo a frutificar o quê? Amor, paz, bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio, mansidão, contra essas coisas não há lei, e eu vou mudando, porque quem anda com Deus nunca mais caminha do mesmo jeito, nunca mais, vai mudando. Esse é o maior chamado que eu tenho para com a sua vida, para você que me ouve aqui. O meu chamado não é que você dependa de mim, o meu chamado é que eu te ensine a andar com Jesus Cristo, que eu te ensine a dizer, você tem acesso ao trono da graça, Deus pode falar diretamente com você, você pode mudar lá no seu secreto, lá no seu caminho com Deus, histórias novas que o Senhor pode escrever. 2025 pode ser sim, isso aqui não é palavra de coach, o melhor ano da sua vida, e não é dizer, porque o Senhor me revelou, não é nada disso, porque quem caminha com o Senhor, caminha em novidade de vida, caminha sempre para melhor. A situação ao redor pode até piorar, mas aqui dentro, a Bíblia diz, a vereda do justo é como a aurora que vai clareando até ser dia perfeito, cada dia mais um pouco mais de luz na minha vida, e as trevas ficando para longe. Ande com o Senhor, porque quando isso acontece na minha vida, Deus então não é mais parte da minha vida, Deus agora é a minha vida. Não importa se eu estou aqui no trabalho, se eu estou indo, se eu estou voltando, se é a hora que eu estou dormindo, se eu estou fazendo isso, se eu estou fazendo aquilo outro, Deus está ali, porque a minha vida é do Senhor. Busque em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós, e vocês darão muito fruto. Eu buscarei em primeiro lugar aquele que mais importa. Eu tenho devoção por Jesus Cristo. Dê um glória a Deus no seu lugar. Aplauda o nome do Senhor.